O TSE ele vem discutindo, por meio de audiências públicas, o papel dos influenciadores e da internet na propaganda eleitoral. A regulamentação da internet na legislação eleitoral é muito antiga, já passa aí de mais de 15 anos. Então, por isso, acaba que essa regulamentação acaba sendo por parte do TSE. E o papel dos influenciadores ou dos influencers, né, aquelas pessoas que trabalham nas redes sociais, ele vem sendo discutido nas audiências públicas, né? Antes disso, é bom a gente primeiro ter em mente por que, que isso está sendo discutido. É o que acontece. A lei das eleições, ela proíbe que emissoras, aí a gente está falando apenas de emissoras de TV e rádio, porque a época em que esse dispositivo, o artigo 45 e o artigo 43 da Lei 9504, foi editado, essa época as redes sociais não tinham um papel relevante como tem hoje em dia. Então, é proibido a opinião favorável ou contrária a determinado candidato. Obviamente que, salvo as matérias jornalísticas de investigação, propriamente dito, é proibido o tratamento privilegiado a determinados candidatos, é proibido programa com alusão ou crítica a candidato, claro, tudo isso se estiver fora do escopo de crítica jornalística de ambiente jornalístico, né? Então é proibido a opinião favorável, tratamento privilegiado, a programa com alusão, e também é proibido que o apresentador pré-candidato, então se pretende ser candidato nas eleições de 2024, por exemplo, a partir do dia 30 de junho, esse apresentador não pode mais veicular o seu programa naquela emissora de TV. Então essas são as restrições da Lei 9504. O que a resolução que regulamenta a propaganda eleitoral pretende regulamentar, né? Que ela pretende regulamentar exatamente a questão das lives e as transmissões em redes sociais. O que o dispositivo diz? Que constitui ato de campanha a live eleitoral. É o artigo 29A, ainda é uma proposta de alteração. Essa proposta está sendo discutida em audiência pública no TSE, e o parágrafo 2º diz o seguinte: aplica-se à live as regras relativas à propaganda. Então, ou seja, o que é live vai ser aplicado às regras à propaganda. E agora vem a grande questão dos influenciadores. Não fica claro se isso vale para os influenciadores. Por quê? Porque o caput do 29A diz que a live eleitoral é realizada por candidato. Então ela diz muito claro que é realizada por candidato. A questão é saber se os influenciadores vão estar dispostos, né, vão ser equiparados a apresentadores. Vamos dar uma olhadinha no representante do PSDB que falou nessa audiência pública. Vamos lá ver o que ele falou nessa audiência pública. Duas. E elas vêm em razão da decisão do RO 060-397598. Nesse RO, o TSE fixou o entendimento de que a internet e as redes sociais enquadram-se no conceito de veículos de comunicação social, a que alude o artigo 22 da Lei Complementar 6490. O que acontece? Nesse RO que ele está citando, houve uma equiparação, porque lá o artigo 22 da Lei Complementar 64/90 fala abuso de poder dos meios de comunicação. E antigamente isso era lido, como a Lei Complementar da década de 90, isso era lido como TV e rádio. A rede social, ainda a internet, essa popularização da internet, ainda não era, né? Ainda não acontecia, não foi contemporâneo à década de 90. Então o TSE entendeu que as redes sociais, enfim, a internet, qualquer mídia veiculada na internet se equipara a meios de comunicação. E é a partir dessa premissa que ele vai fazer a sugestão. No artigo 43 da resolução, temos duas datas. 43 é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, né? É proibido o tratamento privilegiado a partir da campanha eleitoral, e a partir do dia 30 de junho, os apresentadores que pretenderem ser candidatos devem se afastar daquela programação. Uma, atinente às emissoras de televisão, e outra, basicamente, aos apresentadores e comentaristas. O que acontece? Por conta dessa decisão do RO, emissora de rádio e televisão é concessão pública. A internet não. A primeira sugestão é que se insira um dispositivo no 43, ou um parágrafo no 43A,
referente à data do 30 de junho, que é a data que os apresentadores e comentaristas se afastam do rádio e da televisão, mas que os influenciadores digitais, que são pré-candidatos, se afastem dos seus canais. Olha só o que ele está propondo, que os influenciadores que pretendam se candidatar devam se afastar de suas redes sociais a partir do dia 30 de junho, equiparando aí ao apresentador de TV. Temos uma decisão que equipara, precisamos nivelar. É a primeira sugestão, está no 43. A segunda vai para o 28. Por que eu comecei no 43 para chegar no 28? Porque o caput do 43 fala de agosto, quando é proibido programa, novela, minissérie, uma série de coisas. Pois bem, no 28 tem as regras para propaganda na internet. Nesse caso, aos influenciadores que não serão candidatos. Ou seja, primeiro ele falou dos influenciadores que pretendam ser candidato e devem se afastar a partir do dia 30 de junho. Agora, os influenciadores que não forem candidatos, que não serão candidatos, né? Também deve ser a esses canais restringido fazer críticas ou elogios, programas, posts, publicações, enfim. É necessário equilibrar. Temos a equiparação, rádio e televisão é concessão, internet não é. Por que falo aos influenciadores e não às plataformas? Entendo que as plataformas vêm num segundo passo, caso exista uma decisão judicial. Porque aqui nesse caso é interessante, né? Aquela destinação, que é essa destinação aqui, ó, essa destinação de proibição de opinião favorável, tratamento privilegiado, programa com alusão, principalmente essas três aqui, ela é destinada à emissora. Então, o 43, combinado com o 45, fala em proibição para que a emissora, né, é uma proibição para a emissora. Se por um lado, quando for a emissora de TV ou de rádio, sendo concessão pública, a destinação já é direto para a emissora, em rede social a destinação é para o influenciador diretamente e a plataforma, né, enfim, os provedores de conteúdo, Facebook, Instagram, Google, enfim, apenas serão penalizadas se receberem a determinação judicial ou, né, percebendo que o influenciador não se afastou, aí sim seriam responsabilizadas, tá? Questão importante e interessante, porque a gente não tem regulamentação, então o TSE, na medida em que reconheceu que a rede social ela é um meio de comunicação para fins de abuso de poder econômico, a questão é saber se os influenciadores vão ser equiparados a apresentadores, enfim, e se as redes sociais vão ser os provedores de conteúdo, vão ser equiparados aí a emissoras de TV e apresentadores, né? A gente tem aí Virgínia Fonseca, que é uma das maiores influenciadoras, a gente tem aqui 45 milhões, então imagine a Virgínia Fonseca fazendo diversos stories e diversos posts no feed em favor de candidato A ou B. E aqui a gente teve nas eleições de 2022 influenciadores que declararam seu voto e fizeram campanha, né? Aqui a Boca Rosa, que declarou voto no presidente Lula, o Iude, que declarou voto no então presidente, que foi derrotado, Bolsonaro, a Andressa Urach também declarou voto no Bolsonaro, e o Carlinhos Maia declarou voto no Lula, né? Então, se a gente somar os seguidores desses influenciadores, a gente tem um grande outdoor das redes sociais a ver como o TSE vai aprofundar aquela minuta lá de resolução, que por enquanto está bem genérica, ou se o TSE vai detalhar um pouco mais o papel dos influenciadores. Ainda que isso não aconteça, esse detalhamento vai caber aí aos juízes eleitorais a eventual julgamento dessa questão dos influenciadores. De fato, é algo que ainda está no ar, ainda é muito novo, muito embora esses influenciadores tenham um papel relevante na política, né, na campanha eleitoral. Tá bom? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, ou para concurso ou para prática eleitoral, vou deixar 2 links aqui na descrição, tanto para concurso quanto para prática eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.